Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debo Ensina, que é o programa onde a gente vem falar, conversar um pouco sobre coisas importantes que vocês precisam aprender e que é legal vocês saberem para vocês conseguirem melhorar no balé de vocês. Eu sou a professora Débora, do canal Debo Balé, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre saltos animais do balé. E esse título não foi um título escolhido à toa, é realmente um título literal, porque a gente tem algumas movimentações dentro do balé clássico que são inspiradas nos movimentos dos animais que a gente tem na nossa natureza, na nossa vida, né? Do mesmo jeito que a gente tem algumas movimentações inspiradas em outros tipos de dança, por exemplo, um saut de basque, um pas de basque, um pas de valse ou uma valsa simples, o próprio pas de bourrée, ou em danças a caráter, tipo pas de polonaise, pas mazurka, pas marché, que também fazem parte do repertório de passos dentro do balé clássico. O balé acaba que também se inspira para usar passos de origens animais, vamos dizer assim. Então, eles se inspiram nos movimentos em que os animais fazem naturalmente. Nem todos eu entendo muito bem, vocês vão ver por quê. Mas eles pegaram esses movimentos e criaram alguns passos que a gente usa, majoritariamente alguns saltos que a gente tem dentro do balé, para criar essas movimentações. E hoje a gente vai falar de 6 saltos e passos que são inspirados nesses animaizinhos. O primeiro deles é o pas de chat. Eu acho que esse é o mais comum, mais conhecido, que a gente vai ter menos dúvida aqui, né? Que é o pas de chat. E lembrando também que eu vou falar conforme a nomenclatura usada no método inglês, no método da Royal, tudo bem? Alguns nomes vão surgir aqui, vocês vão conhecer como uma movimentação diferente, mas eu vou explicar conforme a minha metodologia, tudo bem? Que é o do método inglês. Se a sua metodologia chamar por outro nome a mesma movimentação, coloca aqui nos comentários para mim, para eu poder saber, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas voltando, o que a gente vai falar primeiro é o pas de chat, que é esse aqui. E o que quer dizer pas de chat, né? Pas, que escreve pas, P-A-S, é passo, passo. E D e chá, que você escreve C-H-A-T, chá é gato. Então, o nosso pas de chat é o passo de gato, passo do gato. Por que se chama pas de chat? Eu não sei muito bem porque ele não me lembra um gato, mas é o pas de chat, é o passo do gato. E como é que ele acontece? Geralmente ele pode sair de uma terceira ou de uma quinta posição, depende, né, com quem você está trabalhando, enfim, do nível que você está trabalhando. E ele sempre vai sair a partir da perna de trás, tudo bem? Ele não vai sair com a perna da frente, ele vai sair com a perna de trás e a gente vai se mover para o lado da perna de trás mesmo. Então, por exemplo, estou com a minha perna direita atrás, então eu vou me mexer para a direita. Essa primeira perna vai subir em passé. No ar, eu vou trocar para o outro passé e vou fechar sem trocar as minhas pernas. Se a minha direita estava atrás, eu vou fazer o passo e vou terminar ainda com a direita atrás. Tudo bem? E aí existem alguns detalhezinhos importantes que a gente precisa ficar atento para uma boa execução, né? Uma execução detalhada de um bom pas de chat. Então, a primeira coisa, e que eu percebo nos meus alunos, por exemplo, é você não passar o pé pelo passé. Como assim? Ou o pé vem baixinho demais, muito aberto, né? Ele vem pelo ar, em vez de vir pela perna. Então, ele fica uma coisa meio aberta, meio não muito bem feita. E além de que o pé acaba não vindo até o joelho, né, que é a posição de passé, ele fica uma coisa meio... não sei definir muito bem o que é. E a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre pas de chat, então se você ainda não viu, procura lá, que ele é um vídeo muito bom. E também a questão, às vezes, da perna vir meio por outros caminhos. Como assim? A gente tem que imaginar sempre, por causa do nosso andeor, como se a gente estivesse num lugarzinho bem estreitinho, assim, que só cabe você. Então, se eu fosse fazer um pas de chat, vocês me olhando de lado assim, o negócio é que a minha perna tem que vir aqui, tem que vir aqui e fechou. Não existe espaço para nenhuma outra movimentação das minhas pernas para chegar ao passé. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo algumas crianças que ainda não têm muito domínio, enfim, de quadril, de coxa, andeor,
e que vão fazer um passê e que o passê vem lambendo lá de trás e aí ele lambe lá de trás para fechar. Ou seja, elas não têm ainda essa consciência dessa coisa que vem arrastando pela perna. E aí isso, claro, vai influenciar em 1000 outras coisas que a gente tem dentro do balé, né? Então, isso é muito importante. A primeira coisa é você não é o pé que bate no bumbum para fazer o pas de chat. Não é isso. Eu só preciso vir de um passé para o outro passé e fecha. Porque, inclusive, é assim que você começa a ensinar pas de chat. É daí que o pas de chat nasce. É você pegar a criança, põe a mãozinha na cintura e faz passé 1, trocou, fechou. Isso é um pas de chat, né? É daí que você começa a ensinar. Então, você deixar que a criança bata o pé no bumbum, sei lá, venha por qualquer outro lugar, não dá bom. Para quem já é um pouco mais adiantado, para as crianças, eu não costumo cobrar muito isso, mas para quem já é um pouco mais adiantado, é importante para você ter um bom pas de chat, um pas de chat com intenção, com impulsão, com limpeza. Eu falo para as minhas alunas que são mais velhas, eu preciso ver as duas pernas delas juntas no ar. Como se eu venha com uma e aí eu preciso encontrar a outra para só depois trocar, entende? Então eu preciso vir, encontra e depois troca. Isso acontece muito. Isso fica muito visível, por exemplo, quando você vai fazer um pas de chat em pas de deux, em que o cara te levanta, né? Porque você vai, junta as duas e só depois você troca. Enquanto você tá lá no ar, você tá com as duas pernas aqui, isso fica muito mais visível. Mas quando a gente faz sozinho, isso não fica tão nítido assim, porque a gente tem que pular sozinho, né? Então isso não fica tão nítido assim. Mas, se você pensar em grudar as duas pernas, você começa a ter uma limpeza, um capricho aí um pouco melhor com o seu pas de chat, né? Então isso é uma coisa muito importante. E como a gente já falou, o pas de chat não troca as pernas, então eu vou sempre pro lado da perna de trás e sem trocar. E também eu cobro um pouco muito da precisão. Eu vejo, e às vezes quando a gente coloca o pas de chat em algumas sequências, tipo glissade, pas de chat, pas de bourrée, não sei o que, eu vejo que as alunas acabam meio que cruzando além da conta. O que eu quero dizer, elas vão fazer o pas de chat, deixa eu só segurar o microfone, elas vão fazer o pas de chat e aí fecha lá para poder sair para continuar fazendo qualquer coisa que tem que fazer. Em vez de fazer um pas de chat quinta para sair da quinta, e isso vai sujando as suas terminações. Então, essa é uma precisão que é importante também a gente cobrar das pessoas. E a última correção do pas de chat que eu vou falar aqui hoje, porque a gente já tem um vídeo inteiro só sobre pas de chat aqui no canal, é a questão de você esticar bem os pés, na verdade. Eu vejo muitas crianças que elas esticam a primeira pontinha e na outra elas vêm com o calcanhar. Como elas têm que fechar a quinta, fechar a terceira, elas já vêm com esse segundo pé em flex para conseguir chegar no chão. Sendo que, na verdade, a gente precisa vir e a ponta e só depois passar pela meia ponta para fechar. Então isso é uma coisinha também que às vezes dá um trabalhinho, mas que a gente consegue consertar com tranquilidade. O segundo passo animal que a gente vai falar hoje é o nosso saut de chat. A gente falou do pas de chat e agora a gente vai falar do saut de chat, que é muito parecido com o pas de chat, mas que não são a mesma coisa. O saut de chat é esse aqui, ó. Qual que é a diferença? Para começar no nome, a gente tinha primeiro o pas de chat, que era o passo de gato, e a gente tem agora também o saut de chat. Saut é salto, como se você tivesse um sauté, que é saltado. A gente tem saut, que é salto de chat, de gato, então é o salto do gato, que não é a mesma coisa do pas de chat, porque eles são muito parecidos, mas a principal diferença entre eles é que o pas de chat, eu saí da perna de trás, né? Eu saio com a perna de trás e fecho atrás. E eu não troco de perna. O saut de chat, isso de acordo com a metodologia que eu estou usando, ela sai com a perna da frente, mas essa perna da frente vai para trás. Então, ela vira, ela é a mesma movimentação do pas de chat, mas eu saio com a perna da frente e eu troco de perna. Sendo que o pas de chat, eu saio de trás e fico atrás. Tudo bem? Essa é a principal diferença entre os dois. E meio que todas as outras correções que a gente usou para o pas de chat, elas também se aplicam aqui. Questão de esticar os dois pés, do pé tem que passar pelo joelho, né? Não pode voar.
fechar bem quinta, abrir bem os dois joelhos, todas essas coisinhas que a gente falou lá no Pas de Chat se aplicam também no Saut de Chat. E se você quer explicações e detalhes, correções ainda mais específicas, você pode procurar de novo o vídeo do Pas de Chat que a gente tem aqui no canal, que ele tem bem mais informações, bem mais limpeza sobre isso. A partir desse próximo salto que eu vou comentar aqui com vocês, de metodologia para metodologia, esse nome vai se referenciar a alguma outro tipo de movimentação. E, de novo, se isso acontecer de acordo com a metodologia que você está acostumado, coloque aqui pra mim dizendo o que ele quer dizer pra você na verdade. E eu sei, algumas eu conheço, outras não, eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a isso, pretendo pesquisar um pouco mais. Mas, de novo, eu tô me enfatizando aqui em relação a método inglês, a Royal, tudo bem? Do jeito que eu tenho aprendido e tenho ensinado. E o próximo passo que a gente vai falar aqui é o Grand Pas de Chat. Eu acho que até o Pas de Chat, na verdade, já é usado para designar outra coisa, né, em outra metodologia, mas tá tudo bem também, comenta aqui embaixo. E o Grand Pas de Chat, ele acontece assim, ó. E vocês veem que ele já é um Pas de Chat meio diferenciado aí, né? Primeiro porque ele tem um développé aí no meio, que no Pas de Chat simples isso já não acontece. Então, o que acontece basicamente é, da mesma forma que eu saí do Pas de Chat, que eu saí com a perna de trás, eu vou sair com essa perna no passé, a minha perna de base vai me impulsionar. Isso aqui vai virar um développé, esticando ao lado, e a perna de baixo vai dobrar. E aí eu chego nessa pose bonitona, e aí eu, de novo, chego com essa perna no chão, e essa aqui vai fechar. Então ela vem por um développé, puxa e fecha. Tudo bem? E ela vira essa posição bonita lá no ar, né? Que é uma pose muito bonita, pra falar a verdade. Mas nesse salto a gente também tem alguns detalhezinhos importantes que a gente precisa prestar muita atenção. A primeira deles, pra mim, que é o que mais chama atenção, na verdade, é a questão do pé. Se você vem com esse pezão aqui, lutando karatê, seu balé clássico foi embora, você não tá pulando pra meter a voadora no cara que tá do seu lado. Você está fazendo um Grand Pas de Chat, você está com o pezinho lá esticado, tudo bem? Não pode rolar esse pé meio sim, meio não, meio na dúvida. É ponta. Só que nessa questão do développé também tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa prestar atenção. A primeira delas é que o seu Grand Pas de Chat não vai sair com a sua perna aqui em cima se você não trouxer a sua perna lá em cima, né? Se você pensar em fazer o seu Grand Pas de Chat só jogando a perna, não vai acontecer. Para essa perna subir o mais alto que você pode, você tem que pensar, quando você fizer o Pas de Chat, esse joelho subir, para daí você estender. Se ele subir pouquinho, quando você estender, ele vai subir pouquinho. Mas se você pensa em jogar o joelho para cima, ela consegue subir um pouco mais alto. E a questão também de que esse développé precisa vir en dehors. Tem que jogar mesmo esse calcanhar para frente. Senão, quem te olha de lado ou até de frente, dependendo do quão exagerado você fizer, né, vão ver você fazer esse développé assim e vai sair o karatezão, tá? A gente não tá, de novo, fazendo karatê, a gente tá fazendo balé. Então, é rodado mesmo, tá? Então, muito cuidado para vocês não fazerem e jogarem esse bumbum para trás, desencaixarem a perna na intenção de querer subir e acabar ficar toda torta e deixar o seu salto super feio, porque aí não vai valer nada a pena. Outro cuidado também que, enfim, meio que esses cuidados todos, esses erros todos, meio que um vai levando ao outro, é a questão de você deixar isso aqui bem esticado. A gente pensa, né, que vai dobrar, vai subir, isso aqui vai encolher para ajudar a gente a subir a perna. E quando você vê, você virou um goblin esquisito. Não, isso aqui é esticado, sei lá que braço você vai usar. Vai usar esse braço. Isso aqui tem que te puxar, tem que te esticar. Por mais que a sua perna esteja lá, você tem que se manter esticada, você tem que se manter... Isso aqui tá pra cima o tempo inteiro. Em nenhum momento isso aqui se curvou para ajudar a perna a subir, para fazer não sei o que. Isso aqui só vai te atrapalhar. Não vai te ajudar em nada, tudo bem? Seguindo, a gente vai pro nosso Pas de cheval. De novo, pas a gente tem que é de passo. Cheval é o cavalo. E eu acredito que esse aqui é um passo que poucos reconhecem pelo nome, mas que quando vem, eles reconhecem muito facilmente. Então, por exemplo, quem nunca, né, não assistiu a variação de Kitri
Ou uma variação de Paquita, que tinha a moça fazendo isso aqui e que ela vai trocando de perna, né? Isso é um pas de cheval. É basicamente isso, é o passo do cavalo. Por quê? Porque quando o cavalo tá paradinho, ele, né? Ele dá esse negocinho assim com a pata, que é bonitinho, né? Ele tá fazendo no chão. Então, é inspirado nisso que a gente tem o nosso pas de cheval. O que acontece é, você tem tipo um developezinho e o seu pé arrasta para esticar, arrasta para esticar, arrasta para esticar. Ele arrasta no chão e sai num fondue, arrasta e sai num fondue. A gente conhece mais, é mais conhecido, realmente mais visto. A gente vê isso feito o quê? Com hops na ponta. Então, a bailarina, ela tá lá na ponta e ela arrasta e estica, arrasta e estica, arrasta e estica. Mas é a mesma coisa que você estiver com o pé no chão e fazer um e dois, é a mesma coisa, tudo bem? É tudo pas de cheval. E quais são os cuidados que a gente tem que ter no pas de cheval? O primeiro deles é, se você visse uma pessoa fazendo ele de frente, geralmente a gente está vendo ele aqui, né? Em effacé ou em croisé. Se você visse ele de frente, você vai perceber que quando as bailarinas jogam a perna à frente, elas não deixam isso acontecer, tudo bem? Ou essa rodada de paralelo para en dehors, paralelo para en dehors. Jamais, tudo bem? É tudo no en dehors. Então, ele arrasta o pé no chão no en dehors para vir para o en dehors e não sai do en dehors. Tanto a perna que está trabalhando quanto a perna de base. Ao lado também é a mesma coisa. Vou fazer um pas de cheval. Esse joelho não está fechando. Esse aqui também não está virando. É os dois abertos, os dois abertos. Tudo bem? Isso não pode deixar fechar, virar em paralelo em momento nenhum. Independente se você está na meia ponta, pé no chão, na ponta, não importa. E o mais imprescindível do pas de cheval é que o seu pé precisa arrastar no chão. Não dá para vir pelo ar porque ele vira outro passo. Isso aqui para mim é um ballonnet, tudo bem? Eu preciso arrastar para vir, arrasta para vir. Que nem o cavalinho faz lá no pasto, enfim. Você tem que arrastar o pé no chão. Ele necessariamente precisa arrastar o pé no chão. Agora, se você estiver fazendo esse passo nas pontas, aí a gente tem outros tipos de dicas. Por exemplo, numa variação de quitre ou de Paquita, em que a menina tá lá na ponta e que ela faz... O que está acontecendo aqui? Ela está fazendo um hopzinho na ponta, ela está saltando na ponta. Ok. Agora, não é porque você está numa posição super instável, não muito confortável, né, que é saltar na ponta, ainda mexendo a perna, enfim, que isso aqui vai travar junto, fazer força junto e virar um ninja. Não. Aqui, você está brincando, ela está com o leque, tudo bem? Aqui em cima, você não está mostrando esforço. E isso pra mim é a dica master, porque isso pra mim é o mais difícil. É muito difícil fazer isso, né? Porque você tem que estar tão concentrado, porque pra virar o pé ali é tão fácil. E isso aqui tem que estar tão seguro, tão preso, que não é tão fácil assim, né? Mas se você demonstra que tá difícil, você acabou com toda a graça da movimentação, né? Então, aqui em cima é importante que esteja... tô brincando, tô fazendo sei lá o que, nananã. Não demonstre dificuldade. Aqui em cima, não. Aqui embaixo trabalha que não doido, mas aqui em cima, não demonstra. E a última dica, claro, que para você saltar na ponta, é a dica que a gente dá para todos os saltos de ponta, que é você não deixar o seu pé ir até o final, né? Você não pode subir na sua ponta mais alta, você tem que ficar ali um pouquinho mais embaixo, naquele pé de periquito ali um pouco, para você conseguir saltar nas pontas. Se você quiser alguma dica de saltos nas pontas, tanto sobressalto, chão de mão, ballonets, enfim, a gente tem outros vídeos aqui no canal que falam só sobre isso, então você pode procurar e se informar melhor para descobrir como é que você começa e aprende a saltar nas pontas, né? Que é comum em muitas variações. Agora a gente vem para o nosso saut de cheval, que é esse salto aqui. O saut de cheval, como vocês já devem estar adivinhando, é o salto do cavalo. Para muita metodologia, para muita gente, esse se chama grand jeté, eu já vi gente chamando de pas de chat,
Enfim, esse eu acho que é o campeão de disputa por nomes ou de múltiplos nomes e confusão de identidade, porque né, ele deve ter bipolaridade porque ele não sabe muito bem quem ele é, porque ele é chamado por muitos nomes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre a diferença entre Grand GT e Sodecheval para o método da Royal, né? Se vocês tiverem mais interesse, procurem aqui no canal. Mas, rapidamente, explicando rapidinho a diferença entre os dois. Para o Grand GT, para a Royal, para o método inglês, você sai por Grand Batiment. Então, ela vem esticada e esticada, tudo bem? O Sodecheval, por que chama Sodecheval? Porque ele vem por développé. Ele vem por um développé e a outra vem por Grand Batiment, tudo bem? Essa é a diferença. Por quê? Quando você pega uma competição de hipismo, por exemplo, que tem os caras montados no cavalinho e tal, que eles têm que pular aquelas barreiras, quando é uma barreira muito grande, o cavalo faz isso. Ele junta as duas patas, pula e salta com a outra, né? Para atravessar o obstáculo. E é a mesma coisa que a gente faz com as nossas pernas. A primeira vem dobrada e a outra esticada pra gente saltar. Tudo bem? Daí que vem o nome de Sodecheval. Como eu falei, eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, também ajudando vocês, ensinando vocês como abrir melhor a abertura de Grand Descartes, né, para vocês fazerem o melhor Grand Sodecheval ou Grand GT, como vocês quiserem chamar. Mas eu vou falar aqui rapidinho também alguns detalhes, algumas dicas de como esse salto tem que acontecer. A primeira coisa importante para mim, que eu acho, é a questão do plié. Por quê? Se você faz um plié miserento, pouquinho, você vai pular muito baixo, não vai dar tempo de você esticar as duas pernas e não vai dar tempo de você abrir totalmente as duas pernas. Então, primeiro você tem que ter muito plié para sair. E o segundo é o plié quando você volta para o chão, né? Se você cai duro, você vai machucar seu tornozelo, seu joelho, seu quadril, vai machucar tudo. Então, esse plié de quando você volta também é muito importante. Então, tanto o plié da ida quanto o plié da volta. Isso para qualquer salto, né? Não só para o Sodecheval, mas para qualquer salto que você faça. Mas para mim, a questão principal mesmo do Sodecheval é a questão desse développé que acontece no salto. Para começar, quando isso não é muito bem ensinado, você percebe que na teoria, né, o que a gente deveria conseguir fazer é isso passar de um passé para um attitude, um développé e aí sim a outra perna. É óbvio que na agilidade da coisa, no andar da coisa e na posição possível de andeor que a gente consegue fazer com o nosso corpo, em câmera lenta, ok, mas em câmera rápida, na realidade, é óbvio que não é assim que acontece. Tudo bem? Mas o importante é que a gente tente sair o mais andeor possível, nunca em paralelo. O meu Grand GT não sai daqui, ele sai aberto, tudo bem? Isso já é uma dificuldade que, enfim, a gente às vezes nem para pensar, mas que é real. E ainda em cima desse développé, a questão é como esse développé acontece. O que a gente vê muito as pessoas fazerem é corre, 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 e aí elas jogam esse pé lá no bumbum para fazer o développé. Sendo que em nenhum momento, em nenhum passo de balé, em nenhuma posição de balé conhecida, esse pé vem para cá, né? A gente leva esse pé aqui, joga o pé lá para trás para fazer développé. Nunca. Esse développé sai daqui, sai do passé. Mesmo que você faça em paralelo, ele sai daqui, não de lá. Ele é daqui para cima, tudo bem? Então jamais você pode fazer um développé assim, um Sodecheval assim. Ele precisa vir direto daqui de cima. E isso faz toda a diferença. Parece que não, parece um erro muito simples, muito besta, mas para a qualidade do seu salto é outra coisa. E você vai ver que às vezes você faz esse erro, você nem percebe, mas quando você vai pôr em prática é muito mais difícil do que parece. E é claro que nesse développé, quanto mais alto você traz o seu joelho, melhor vai ser a altura do seu Grand Batiment, não, mas do seu développé, melhor você vai conseguir abrir as suas pernas. Porque se você traz o seu joelho e você estica ele para baixo, você vai abrir a perna na miserinha. Mas se você traz e pensa em ir com ele para cima, aí você vai conseguir ter aquela coisa bonita das pernas abertas no ar. Tudo bem? Então, aí também está parte do seu impulso, parte da sua ajuda para o salto.
né? Para você conseguir fazer um bom saut de cheval. Óbvio que a gente ainda tem outras ajudas, né, no meio dessa coisa toda, como a respiração, os braços, pode ser em terceira, pode ser em quinta, enfim, tudo isso te ajuda, mas as pernas também são uma das partes principais. E ainda em relação às pernas, cuidado quando a gente coloca muito esforço, assim, tipo, agora vai dar, agora eu vou conseguir. E aí quando você vê, você tá com a perna aberta, 180, mas tá aquele pezão assim, ó. Pelo amor de Deus, estica essa ponta, tá? Muito cuidado para não fazer lindo, e o pezão tá lá. Estica essa ponta até o final, como se alguém estivesse te puxando pelo pé, tudo bem? Lá pelo dedo mindinho. E óbvio também para quando você estiver lá no ar, você não se esconder, enfim, não fazer nada que te atrapalhe, para o seu salto ficar realmente bonito. E o nosso último salto animal é o saut de poisson. Saut, como a gente falou, é salto, e poisson, na verdade, é peixe. E ele acontece assim. Essa movimentação não é uma movimentação muito conhecida, muito recorrente, a gente não costuma fazer muito, sendo que o único exemplo que eu consegui lembrar e pesquisar para vocês é ela aparecer numa variação masculina de Gisele, que é a do Albrecht, que ele realmente salta fazendo isso numa diagonal, enfim. Mas não é uma movimentação realmente muito conhecida, muito comum. Mas que existe, então que é importante a gente conhecer, é importante praticar também. Detalhes importantes que a gente precisa corrigir e saber manter durante essa movimentação. A primeira é que a gente salta, a gente sai de uma quinta posição e quando a gente salta, a gente mantém essa quinta grudada no ar. Por mais que a gente salte e, né, os joelhos se mantêm dobradinhos, porque elas vão lá para trás, né? A gente joga eles lá para trás. Essa quinta posição, ela não pode se desfazer, ela não pode se desmantelar. Eu não posso querer abrir as pernas, não é um cissone, não é nada disso. Então, por mais que esse seja um salto em que eu não estou realmente esticando as minhas pernas para baixo, né? Eu estou deixando elas dobradinhas, um pé não pode descolar do outro, elas precisam ficar juntas. Como vocês notaram também, essa movimentação ela tem um leve cambrezinho para trás, porque essa movimentação ela imita quando você tira o peixe d'água e que ele fica, né, sabe, se debatendo assim no chão. Então, é mais ou menos isso. Mas, então, ao mesmo tempo que a gente faz o plié, quando a gente salta, existe uma arqueada do corpo e também as duas pernas que vão para trás. Então, a pose vira meio que essa, lá no ar, né? Então, você arqueia e volta, como se fosse o peixinho se debatendo lá no chão. Mas, ao mesmo tempo, por mais que exista esse cambré, seja aqui, enfim, a minha costela, ela tem que se manter fechada. Porque se você salta e você deixa isso aqui abrir para pensar em fazer um cambrezão, que não tem necessidade também nesse salto de ser um super cambrezão, se você pensa em saltar abrindo isso aqui, fica muito difícil de você fechar para conseguir voltar, né? É muita força que você tem que ter daqui com a costela aberta para voltar quando você vem para o chão. Então, a chance de você saltar abrindo costela, não conseguir voltar e acabar caindo, se machucando, é um pouco maior. Então, é um leve cambré e isso aqui tem que se manter fechado, tem que se manter quietinho. Se você abre só para tentar fazer um cambré maior, não compensa, não vale a pena, você vai acabar se machucando, tudo bem? Então, muito cuidado nessa hora de vocês saltarem ou abrirem a perna e isso aqui abrir, porque vai ser muito difícil retornar. E a última correção que eu tenho para esse passo é a questão do braço, né? Você fazer um braço de terceira ou um braço de quinta e você acabar se cobrindo no salto, né? Ninguém quer fazer um super salto e ser coberto por ele e ninguém vê sua cara. Fica chato. Então, muito cuidado com isso. O seu braço tem que estar bem posicionado, bem colocado no lugar certo, para que você também não tenha uma foto, uma experiência frustrada e não se esconda, né, durante os saltos. Então por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido algumas novidades, tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se algum desses nomes que eu trouxe aqui hoje se faz diferente na sua metodologia, de novo, põe aqui nos comentários pra mim que eu quero saber, eu quero estudar um pouco mais sobre isso, porque eu ainda fico meio encucada com essas coisas.
Se você está me assistindo pelo YouTube, não deixe de ativar o sininho para ativar as notificações de quando sai vídeo novo, que é toda segunda, quarta e sexta. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos. Se você está vendo pelo Instagram, também não deixe de me seguir lá no Débora Balé, de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like, deixar seu comentário. E se você está vendo pelo YouTube, então não deixe de curtir a página, de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com seus amigos. E qualquer coisa eu estou super à disposição de vocês e fico esperando vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!